assunto tão importante, não é isso? Qual a função do livro? Para que serve o livro? Para que veio? Né? E muitas vezes a gente pensa assim, que o livro é para uma simples distração. A criança pega e vai ouvir uma história. Não, o livro tem pelo menos 5 funções tão importantes que quando nós entendemos essas funções, nós mudamos a nossa mentalidade. Para você que não me conhece, eu sou a Edna Barbosa, sou escritora de livros infantis e de livros pedagógicos, tenho livros sobre criação de filhos, né? Eu sou neuropsicopedagoga, ou seja, eu sou psicopedagoga e a minha especialização é em neuroaprendizagens e eu ajudo pais a terem filhos inteligentes, obedientes, felizes, que no futuro serão adultos bem-sucedidos. E nós estamos aqui com essa missão, né, de falar nesse tempo sobre a função do livro. Esses dias eu tenho falado sobre as 5 funções do livro e nós começamos falando sobre a função cognitiva, ou seja, a função do livro sobre a aprendizagem, para aprender, né? Como conhecimento, como fonte de conhecimento. Boa noite ao pessoal do YouTube que está aqui, do Facebook, o pessoal do Instagram, seja muito bem-vindo. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é a função do livro? Quando a gente começa a pensar, né, para você aí, para que serve o livro? Qual é a função do livro? Para você, escreve aí para mim, a função do livro para mim é... E aí eu tô partindo do princípio de que o livro infantil, você tem um livro infantil à mão e que você entende a função desse livro. Escreve aí para mim. Bom, vamos ver aqui. Quando a gente fala a palavra função, a gente está falando do propósito, da serventia, ou seja, da razão de ser. Qual é a razão de ser do livro? E quando nós entendemos a função, nós vamos poder então desfrutar dos benefícios. Você tem desfrutado dos benefícios de ler um livro para a criança? Aqui nós chegamos onde a gente queria chegar, não é? Quais os benefícios de se ler o livro para a criança? E não é só para distração, a gente vai ver aqui, fica comigo até o final. E para isso eu vou te pedir para você apertar esse coraçãozinho. Quando a gente aperta o coraçãozinho, por exemplo, eu quando aperto o coraçãozinho, quando eu chego a uma live, a primeira coisa que eu faço é apertar o coraçãozinho e dizer obrigada. É a minha forma de dizer obrigada. Eu aperto o aviãozinho e compartilho com muitas pessoas, 5, 10, pelo menos 20 pessoas, eu compartilho toda a live que eu assisto e que eu vejo esse assunto vai ser importante para fulano que eu conheço, e assim eu vou compartilhando as lives. E eu quero te pedir para fazer isso agora, né? Clica aí nesse aviãozinho aí no Instagram e compartilha com alguém que você sabe que esse conteúdo vai causar aí um impacto. E pode parecer um assunto que não tenha muito valor, mas você vai entender no final, até o final dessa live, a importância de se ler um livro para criança. Então a gente vai partir do princípio aqui dessas funções do livro. Nós falamos de 5 funções, não é? A função cognitiva, a função lúdica, a função estética, a função catártica e a função social e política. Bom, nós falamos sobre a função cognitiva na segunda-feira. Ontem eu falei sobre todas as funções do livro para as alunas lá da Faculdade Pitágoras. Foi um bate-papo muito agradável, muito importante. E hoje nós vamos falar sobre a função lúdica. O que é isso, a função lúdica do livro? Bom, a função lúdica do livro vai falar do prazer. Toda vez que você ouvir mamãe, papai, que você ouvir essa palavra lúdico, ela está relacionada ao prazer que a criança tem com aquela atividade. Geralmente nós dizemos que a brincadeira tem um efeito lúdico.
e que algumas atividades que são dadas na escola também vão ter um efeito lúdico. A gente está querendo dizer que aquela outra atividade vai ter o mesmo efeito da brincadeira, o mesmo prazer que a brincadeira causa na criança. E aí eu vou te perguntar, você se lembra do prazer, da sensação que você tinha quando você estava brincando na sua infância? Escreve aí para mim se você se lembra como era, né, essa sensação. E eu sei que algumas pessoas vão me dizer assim, Edna, mas eu não tive tempo de brincar. E a gente sabe que muitas pessoas, muitos adultos hoje, não foram uma criança que tiveram as brincadeiras ou as atividades normais da infância, que fazem parte da infância. Uma delas é a brincadeira. E eu sei que isso pode causar muitos prejuízos, sim, na vida adulta, mas principalmente no desenvolvimento da criança. Quando a gente tem uma visão que a infância, ela tem necessidade dessa função lúdica para que ela se desenvolva plenamente, você vai entender a importância da brincadeira. Não só por causa do movimento, que é extremamente importante, porque o movimento traz esse efeito também lúdico. O movimento, eu digo brincar, né? Mexendo com o corpo, porque há um trabalho corporal, mas há um trabalho no cérebro também. E esse efeito da brincadeira, ele traz prazer, e esse prazer gera memórias afetivas. As memórias afetivas, elas trazem saúde emocional para a criança, elas trazem equilíbrio. Esse prazer, essa alegria é que faz com que a criança não fique inundada na tristeza, na depressão, porque o cérebro da criança entende que esse é um momento de alegria e ele vai combatendo tudo aquilo que é tristeza, tudo aquilo que é depressivo ou que vai afetar o estado de humor da criança de uma forma triste, de uma forma puxando para baixo e que vai resultar em adoecimento. Entende a importância dessa função lúdica? E quando a gente fala da função lúdica do livro, a gente vai falar que o livro também pode pode também trazer esse mesmo efeito na vida da criança. E aí você vai entender por que a criança não precisa brincar o dia inteiro para ficar bem. Existem outras atividades que vão trazer aí esse mesmo efeito, né? Eu fiz parte do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Estado de Minas Gerais, né? Na verdade, esse é um plano, eles definem ações, definem uma política pública para que o livro, né? Para que a literatura, para que a biblioteca, para que isso tudo chegue de uma forma mais democrática até as pessoas, principalmente as crianças aqui, né? E nesse plano estadual a gente tinha algumas informações importantes que eu quero te dizer. Para elaborar o plano e para definir metas, para definir ações, a gente precisava saber o quadro que nós temos no nosso estado. E agora chegou a época, ele tem 10 anos para ser implementado, para vir, né? Para ser realmente executado. E a gente agora está nessa fase desse plano, né? E eu tô até muito preocupada porque eu acho que ele está muito parado, né? A gente precisa colocar isso em ação. Então vamos lá. Quais foram os resultados desse plano? Que muitas pessoas não procuram livro, não procuram biblioteca, não procuram, né, as livrarias para comprar o livro. Primeiro, que 41% das pessoas por desinteresse ou por não gostar de ler. Tem sim algumas pessoas, menos de 1%, porque não existe biblioteca onde moram,
mais ou menos 2%, porque não tem, por questões financeiras, né? Tudo isso precisa ser levado em conta. E algumas pessoas porque não gostam da biblioteca, 45% por falta de tempo, olha só, por falta de tempo. Então a gente vai entender, a gente percebeu que há um número muito importante, um número muito grande de pessoas que não se envolvem com o livro porque não gostam de ler. Porque a mentalidade dessa pessoa, a mentalidade é de que o livro não é algo agradável. Isso porque muitos de nós tivemos uma infância de que o livro era um objeto distante, né? Não podia ficar usando porque ia estragar, não podia ter acesso. Então ele ficava nas altas prateleiras, não é isso? E também porque o livro, ele geralmente era usado ou é usado ainda para atender uma exigência da escola, porque tem um trabalho, porque vai ter uma atividade, uma prova, porque vai ter uma atividade sobre o livro e você vai ganhar nota se você ler o livro. Então o livro parou de ser um objeto de prazer, ou talvez nunca foi para você, né? Para ser então um objeto obrigatório, um objeto que tinha que ser lido e tinha que deixar de brincar, de deixar de fazer outras coisas para ler o livro. Por quê? Porque nós não entendíamos a função do livro. Quando a gente começa a entender a função do livro, a gente vai ver que o problema hoje não é tanto o objeto livro, né? Lógico que existem livros que vão passar por severas críticas, né? Mas a nossa literatura, a literatura brasileira, principalmente a literatura infantil, é uma literatura que é reconhecida até internacionalmente. E o problema não é tanto o objeto livro, né? Existem livros sim, e quando você vai comprar o livro, a gente procura livros que tem uma ilustração agradável, livros que vão encher os olhos, livros que têm um texto interessante, e aqui a gente está falando desse efeito estético, né, que vai chamar a atenção, é agradável, né? Alguns vão amar, outros não vão gostar tanto, mas tem esse efeito estético que chama a atenção, mas o problema não é tanto o objeto livro, e nem a criança que precisa ter acesso e que quando vê o livro chama atenção, ela acha interessante, ela quer ter acesso a esse objeto. Mas o problema é quem está entre o livro e a criança. É o mediador, ou seja, é você que precisa ler esse livro para a criança, mas que não entendeu ainda a importante função lúdica que o livro tem. Então, o que a gente precisa? A gente precisa mudar a mentalidade da pessoa, da mamãe que lê o livro para a criança. E eu vi, né, nessas pesquisas que foram feitas, que 37% dos professores e de bibliotecários não gostam de ler. Né? Um número expressivo, né? Agora você imagina a quantidade de pais, de mamães que não gostam de ler. E lembrando que nessa pesquisa mostrava que numa escala de pessoas que influenciam a criança a ler, numa escala de 1 a 10, a mamãe é a primeira pessoa que vai causar aí essa influência, a influenciadora de leitura da criança é a mãe, a primeira. Olha só a importância, o papai está no 3º lugar e a gente precisa trazer esses pais aqui para o 2º e para o 1º lugar junto com a mãe. A gente precisa de que os pais façam parte desse processo de leitura para a criança. Tudo isso vai trazer aí esse efeito lúdico, esse efeito de prazer.
no livro para a criança. Então, quando você lê o livro, você não está lendo só para distração. Você não está lendo só para a criança aprender ou ter acesso ao conhecimento, como eu falei na segunda-feira. Depois você olha aí a live da segunda-feira, onde eu falo sobre o efeito cognitivo do livro, o efeito da aprendizagem. Mas, nesse efeito lúdico, nesse efeito de prazer, o pai, a presença do pai, a mãe, quando lê o livro, isso vai despertar esse prazer na criança de ler o livro. E isso é muito importante a gente ter isso em mente. Mamãe, olha a sua responsabilidade aí de ser a primeira pessoa que causa esse impacto, essa influência na vida da criança, que vai fazer a criança gostar de ler, gostar do livro. A responsabilidade é muito grande. E o terceiro lugar, que é aí do pai, também é muito importante. Olha só, vamos levar isso a sério. Então, como fazer o livro ter esse efeito lúdico na vida da criança? Vamos lá? Vou deixar algumas dicas para você aí agora. Primeiro, o que eu já comecei a falar é: mude a mentalidade do livro que você tem e que muitas vezes vem da infância, e dessa mentalidade desse não gostar de ler. Lembra que quando a criança vê você lendo, ela vai querer ler porque vê você lendo. Mas quando você pega o livro e lê o livro para a criança, o impacto vai ser muito maior e isso vai gerar prazer na criança. Para isso você precisa respeitar o livro. Você não pode comprar um livro e deixar o livro lá como se o livro não tivesse importância, né? Às vezes você fala assim, pede sua irmã para ler o livro, pede seu irmão, pede alguém para ler esse livro para minha filha, para você, né? Porque eu estou ocupado. Você não respeita o livro, você não respeita o tempo do livro, você não pega o livro com o prazer de quem está lendo o livro, de quem que está à sua mão um objeto agradável, um objeto importante e que tem um efeito agradável na sua vida e na vida dessa criança. E você precisa desenvolver, despertar isso, né? Entender o livro, a leitura do livro para a criança como um ato intencional. Você precisa ter uma intenção ao ler esse livro. Você já sabe que há uma função de aprendizagem, mas agora você sabe também que há uma função lúdica, ou seja, uma função de despertar prazer na criança para ler o livro. Então você precisa ter a leitura para a criança como um ato intencional. Entendeu aí como isso é importante? Né? Você já sabe que o livro, que quando você lê o livro, você está apresentando o mundo para a criança. E aí eu quero te perguntar, qual a literatura que a sua criança tem acesso? Será que ela tem acesso mesmo a alguma literatura? Né? A identidade da criança passa pela literatura que ela lê, ou que ela tem acesso, ou que a mamãe vai ler para ela. Então você precisa pensar nisso com muita responsabilidade. E aí vem a segunda dica, que é: entenda o processo, ou seja, entenda a função do livro. Quando você entende a função do livro, essa função lúdica, essa função de prazer, você vai ler o livro com mais responsabilidade e você vai levar isso com seriedade, tá ok? Relacionando o prazer, a emoção, né, ao ato de ler. Então vamos lá, como é que isso acontece? Como é que eu desperto prazer na criança na hora da leitura? Aí vem essa segunda dica. Olha só, as informações chegam até o cérebro da criança através dos sentidos. Você lembra dos sentidos? Né? Ouvir, falar, né? O tato, na verdade, o paladar, o tato, quando você pega alguma coisa, a visão. Então, esses sentidos, né? A pele, você sabia que a pele também é um sentido? Pois é, esses sentidos é que trazem as informações para o cérebro da criança.
A informação quando chega, a criança viu o livro, né, viu as cores, achou lindo, ela começa a ver, ela começa a tatear o livro. Lógico, existem, né, livros aqui no computador, aí no celular, não é problema, mas você precisa entender que essas informações vão chegar no cérebro da criança através dos sentidos. Quando essas informações chegam, elas vão para a memória de curto prazo. Você sabia que você tem várias memórias no nosso cérebro? Então, uma é a memória de curto prazo. A informação chega. Essa informação, ela tem mais ou menos 6 horas para ser fixada. Ou então, se a criança for dormir, durante o sono, essa memória vai ser fixada. Você sabia disso? Que o sono ajuda a fixar a memória, a fixar aquele conteúdo? Olha só que dica bacana, né? Bom, mas enquanto, de repente, a criança viu ali, ouviu alguma informação, ouviu a história, você leu durante o dia, não é problema nenhum. E aqui a criança vai ter um tempo para fixar essa informação que chegou na memória de curto prazo. Essa memória precisa chegar, essa informação precisa chegar na memória de longo prazo e ela precisa ser fixada lá para a criança não se esquecer. E essa história, então, gerar uma transformação na vida da criança. Então, pensa bem. Como é que eu vou fazer isso? Tem um recheio para essa história ficar fixada na memória da criança. E esse recheio se chama emoção. E como é que eu coloco então a emoção nessa história para que ela então fique aí fixada já na memória de longo prazo? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, quando você para ler o livro para a criança, um efeito de prazer, de afeto já se instala. Primeiro momento de emoção já começa aí. Segundo, você precisa gerar expectativa, gere expectativa e demonstre interesse por esse momento da leitura. Dica para a criança, hoje eu tenho um livro, hoje nós temos uma história muito interessante que eu vou te contar. Sobre o que é? Não vou te falar agora não, porque é uma surpresa. E você vai gerando expectativa na criança. E você demonstra ao mesmo tempo interesse. Às vezes é um livro que você trouxe, que você comprou, um livro que chegou pelo correio, né? Algumas pessoas estão recebendo aí já o livro Menino que Nasceu com Asas. Você gera uma expectativa de olha, o livro que chegou do correio e hoje nós vamos ler esse livro para você. Então, você está demonstrando também interesse em adquirir o livro. Vai agora lançar mão de outras dicas que eu vou te falar aqui, que é usar durante a leitura, lançar mão aqui das palavras, da tonalidade, de usar a voz para gerar emoção. Como é que eu uso a voz para gerar emoção? Eu vou acompanhando as expressões, eu vou acompanhando o vocabulário. Quando é uma pergunta, eu leio como uma pergunta, né? E vento tem sabor, menino? Sim, dizia ele, tem sabor de felicidade. E você vai colocar essa emoção e ao mesmo tempo você vai gerar emoção na criança. Então você usa a voz, usando as tonalidades corretas, você coloca som nos objetos, nos animais, você tenta imitar o som que um animal faz, tenta imitar o som da chuva, né? Tenta criar aí do seu jeito o sol, né? Quando bate na água, quando eu conto a história do Birosca, eu falo que os raios do sol batem, né? Eles batem na água do lago, lá na lagoa do quiosque e faz tchá! E as crianças imitam lá, ouvindo a história, elas amam imitar, né? Então você usa também gestos adequados, gestos que você sabe que vão fazer aí diferença na contação da história ou na leitura do livro. E usa caras e bocas. É quando a expressão é de alegria, você faz uma expressão de alegria. Quando a fala, a escrita é de tristeza, você vai usar uma expressão de tristeza. Porque a criança, durante a leitura da história, ela está aprendendo a ler
os sinais, a ler aquilo que não é falado. Ela está aprendendo a ler sinais emocionais. Ela está lendo no seu rosto aquilo que está de acordo, as expressões que estão de acordo com a fala. Ela aprende com você durante essa leitura, né? Use também, use algum adereço para o visual. Ou seja, às vezes você vai colocar uma roupa diferente porque você quer contar uma história. Não precisa sempre fazer assim. Mas de vez em quando você pode fazer isso. Às vezes é um chapéu que você vai colocar e que vai fazer toda a diferença naquela história, não é? Às vezes é aí um mascote. Eu tenho alguns mascotes, você vai usar um mascote para contar a história. E você conversa com o mascote, conversa ali com aquele objeto. Um óculos que você colocar já faz toda a diferença para gerar e despertar uma emoção. E falando ainda do visual, tem o lugar. Hoje nós vamos contar a história num barco, é uma história de um pirata, né? No CCH eu tenho um exemplo assim, onde é uma história de piratas. Então a gente tem toda a estratégia para montar ali o barco e você pode simular na cama da criança, cercando com um lençol e dizendo que ali é o barco do pirata da perna de pau. Isso para criança, gente, isso para criança desperta uma emoção. E essas emoções vão gerando o quê? Memórias afetivas. Nós já estamos vivendo um tempo tão difícil, onde as crianças estão perdendo avós, estão perdendo tios, estão perdendo parentes, onde já não estão indo para a escola, não estão tendo muito contato com os amigos, não é isso? Então a gente precisa aí de situações para despertar, então para gerar memórias afetivas, e você tem aí o livro com esse efeito lúdico, esse efeito de prazer. Então você vai despertar a emoção agora cuidando do lugar. E quando você faz então a cabaninha, você já fez a cabana aí na sua casa? Já fez? Né? Uma cabana, a Rosinete falou aqui, amém, em oração, né? Muitas pessoas estão passando por situações muito difíceis, a gente precisa assim interceder, fazer orações por essas pessoas. E pelas crianças, as crianças sentem. Muita gente acha que as crianças não estão entendendo o que está acontecendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta que vai responder você essa situação que eu estou dizendo. As maiores lembranças que você tem, elas são de quando? Elas são da sua infância. Então é na infância que ficam as maiores lembranças. As piores e as melhores. Então a gente precisa aí fazer com que o livro, né, fazer do livro, lançar a mão do livro para gerar memórias afetivas agradáveis nessa criança. Porque o livro ele diverte, ele encanta, né, ele vai explorar alegrias e outras emoções interessantes. E mesmo que seja uma história aí, né, existem histórias de terror adequadas para a idade. Eu digo assim, não é história de terror, é história de suspense. Né? Histórias que vão causar suspense. E isso tudo vão despertar emoções e a criança nunca vai se esquecer desse momento aí que esteve ouvindo essa história com você. Né? Então eu quero finalizar aqui, de certa forma, te fazendo uma pergunta. Quando contar histórias, então? Alguém me perguntou. Quando contar histórias, Edna? Eu estou vendo aqui os comentários aqui. Ok? Aqui do lado. Obrigada a vocês que estão aqui. Muito bacana. E aí alguém me perguntou, quando contar histórias, né? Não existe um momento certo para contar história, mas existe um momento adequado. A gente tem o hábito de contar histórias quando a criança vai dormir e é agradável, eu acho muito interessante, porque você conta a história, a criança já está tranquila, é um momento onde ela está tranquila, geralmente está deitada, né? Ou no sofá ali com você. Então é um momento onde ela vai se concentrar, ela vai parar tudo e vai se concentrar na história. Esse é um momento adequado, né? Não que seja esse o momento, o único momento, esse é um momento adequado. E porque depois a criança vai dormir. E lembra que eu falei que durante o sono, acontece uma fixação de memória, de conteúdos, ou mesmo de histórias, de situações que a criança ouviu,
você ler durante a história e ela fica processando aquilo. A criança aprende muito durante a história. A gente falou aí na segunda-feira, né? E existem momentos onde você para tudo, onde a criança está muito agitada, está muito estressada e você percebe que ela precisa se acalmar. E você pode chamar essa criança, vem cá, senta aqui comigo um pouco, pergunta como é que tá, que você está achando que ela está muito agitada e que você gostaria de contar uma história para ela. E essa criança vai desestressar ali naquele momento e vai ouvir uma história. E nesse momento da história, o que acontece? Acontece uma conexão. A criança começa a olhar para você e a ouvir de você aquilo que você está contando ou que você está lendo durante a leitura do livro, e acontece uma conexão. Essa conexão ela tem um efeito muito positivo, porque ela coloca a pessoa que está lendo a história como uma referência, como um modelo. E é por isso que geralmente as mamães ficam no primeiro lugar aí de influenciadoras de leitura, porque são as mamães que mais param para ler um livro para criança. Então elas vão despertando nas crianças, nos filhos, nas filhas, esse interesse pela leitura, certo? E aqui a outra dica é: separe 10 minutos do seu dia para ler um livro, para contar história. Aqui eu quero jogar por terra aqui, né, esse argumento que muitas pessoas, que muitas mamães e muitos papais principalmente têm quando dizem: eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para ler para criança. E aqui você está perdendo uma grande chance. Existem ações, existem atos na criação que você não pode terceirizar, que você não pode abrir mão, que você não pode negligenciar, e a leitura do livro é uma delas. E aqui eu vou jogar por fora então esse argumento. Quando você vai ler um livro, geralmente você vai gastar aqui 10 minutos. O livro do Birosca você consegue ler com 10 minutos. Né? O menino que nasceu com asas, você vai gastar um tempinho maior. Mas esse momento, 15 minutos, o que são 20 minutos do seu dia, à noite, quando você pode parar? O que é isso num dia de 24 horas? Quando você para fazer isso para a criança e que vão trazer aí todos esses efeitos que eu estou falando aqui para você agora, você não pode abrir mão da leitura. Então, uma história, ler o livro para a criança é um momento de qualidade. E se você tem aí essa preocupação de trazer momentos de qualidade para sua casa, para a criança, você que é papai que trabalha fora, ou você mamãe que está aqui me ouvindo também, então dedique-se a ler o livro para a criança, certo? E a gente vai então ficando por aqui com esse efeito. Eu quero despertar em você essa responsabilidade como mediador de leitura, como uma mamãe que lê, como um papai que lê e que entende a função da leitura do livro para a criança e que entende os efeitos que isso tudo vai trazer no desenvolvimento e na identidade. Quem é essa criança que está aí na sua casa? A identidade da criança vai passar pela leitura do livro que você lê para ela, certo? Então, olha só, finalizando aqui, eu quero agradecer o pessoal aqui do Instagram, né? O pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Você curte aí, comenta, compartilha, divulga aí esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que esse vídeo que esse conteúdo vai fazer a diferença. E eu quero terminar dizendo para você: vamos fazer do Brasil um país de leitores e vamos ter filhos melhores e vamos ser pais melhores quando lemos o livro para nossas crianças, ok? Um beijo para você, te espero amanhã.